Hoje eu estava fazendo um café online com uma estudante, na verdade, uma recém-formada de terapia ocupacional. Ela se formou agora em fevereiro de 2025 e vira e mexe eu abro vagas para um café online, que é um encontro virtual, totalmente gratuito, para você receber um direcionamento, conversar com alguém que já vivenciou experiências, com que já atuou com aquele público que você quer atuar, ou que você tem dúvidas da sua prática, sabe? Só uma conversa livre. Não, é diferente de uma supervisão que tem um aprofundamento, estratégias práticas de intervenção e personalizadas, porque tem ali o seu paciente, as suas demandas, sua organização, seus relatórios, sua avaliação, intervenção. Isso seria uma supervisão, um acompanhamento direcionado e aperfeiçoado às suas demandas e dificuldades. O café online é um encontro gratuito, online, que a gente bate o papo como se a gente literalmente estivesse tomando um café e, sabe, conversa vai, conversa vem, curiosidades, dúvidas e, de fato, um direcionamento. E nesse café online, ela trouxe muito, nossa, eu já sou concursada, eu já trabalho, já tenho uma outra profissão, mas me formei em terapia ocupacional e eu tô sentindo que o tempo tá passando e eu não tô conseguindo começar a minha carga horária. Eu também não quero sair do concurso que eu já estou há muitos anos e me aventurar numa carreira nova, num trabalho e não dar certo. E eu não tô sabendo o que fazer, pra onde ir, qual possibilidade. Você já se sentiu assim? Eu me sinto assim de tempos em tempos, principalmente quando eu tinha acabado de me formar. E essa falta de ter com quem conversar, sabe? Nossa, por isso que eu ofereço esses momentos, é meu momento de servir a vocês que me acompanham aqui. Então eu quero trazer nesse vídeo quais são as possibilidades que a gente pode ter assim que se forma na terapia ocupacional. O que eu trouxe para ela? Primeiro, eu entendi um pouco da realidade dela, então ela já trabalha, porque muitos TOs que são recém-formados, eles estão ali na terapia ocupacional caçando um primeiro emprego e acabam aceitando a primeira coisa que vem pela frente porque precisa ganhar dinheiro. E essa foi exatamente a minha realidade. E no caso dela, eu falei, cara, você tem um superpoder. Porque você já é concursada, você já tem uma renda e você pode conseguir vagas, possibilidades e poder escolher o que você quer vivenciar, o que você quer experimentar. Você pode ter uma carga horária reduzida. E ela falou: bom, a única coisa que eu estava pensando é em prestar um concurso público para terapia ocupacional, e aí eu transito de concurso público e não sei mais o que fazer. Tô muito perdida por onde começar, para que área ir. Aí eu falei: tá, que áreas que você se identificou mais na faculdade? Aí ela falou: bom, a que eu gostaria de seguir é da área da geronto, para a área ali que o idoso está se aposentando, essa rotina, esses estímulos cognitivos. Eu falei: bom, bacana. Por que não você ir para uma ILPI? Principalmente essas particulares, elas têm muito esse incentivo de grupo, de atividade cognitiva, de estímulo. E você não precisa de uma carga horária enorme. Ela tinha como organizar um pouco a carga horária dela no concurso. Então ela poderia ou entrar mais tarde ou sair mais cedo. E isso daria para ver em LPIs essa possibilidade de fazer um grupinho ali de uma hora e meia, ou num sábado. Aí ela, isso já é uma possibilidade. Então, ela não ia começar assim logo de cara empreendendo, divulgando seu serviço, captando paciente particular, porque pensa, é muita coisa. Você é recém-formado, se sente inseguro. Aí tem que avaliar, ter resultados, pensar no recurso, cobrar, ter modelo de contrato. É muita coisa para organizar mentalmente assim que você se formou. Então eu trouxe para ela: olha, eu não te aconselho a captar paciente particular, a ter tudo isso, tudo muito junto ali. Isso é muita coisa para quem. Claro, se você já tem uma experiência prévia, se você já tem uma segurança maior, por que não começar por pacientes particulares? Mas eu mesma, eu demorei para estruturar a minha forma de atendimento, o meu primeiro contato, o quanto eu cobro, número de sessões, intervenção, processo de avaliação, um domínio mesmo ali desses atendimentos particulares para você trazer uma segurança, um domínio e resultados com a sua intervenção. Então eu falei: olha, eu não te aconselho a ir por esse caminho. E você que é aqui, que é estudante, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, eu não te aconselho a já empreender logo de cara. Tem gente que já empreendeu e deu muito certo. Então, vai da sua experiência. Então, na dúvida, marca um café online que a gente bate um papo. E no caso dela, por conta da carga horária e de todas as inseguranças, eu orientei ela ou a procurar uma LPI, já que a área dela de geronto, que ela gostou, se identificou,
fez estágio aí na parte de ortopedia, na parte de reabilitação pós-AVC, então é interessante. E aí a LPI pode ser uma carga horária pequena enquanto ela está no concurso de público da área dela. Uma outra possibilidade, eu falei, tem muita clínica para autismo. É uma possibilidade, é um mercado de trabalho, mas eu não te aconselho a pegar de segunda a sexta. Isso eu sempre oriento para os recém-formados, estudantes. Às vezes a gente pega uma carga horária de 40 horas numa única clínica, num único lugar. Você tá conhecendo, tá começando algo novo. Não vale a pena você já atropelar tudo e ficar num único lugar, se saturar. Sério, essa dica assim é pra vida mesmo. É ser informado, quer começar numa clínica, num outro emprego, pega 10 horas num, 10 horas no outro, ou 15. Não enche o seu horário com um único lugar, porque você pode não gostar, pra sair fica chato. Então, mescla a sua rotina, deixa mais dinâmica, pra ficar mais prazeroso fazer esses atendimentos, mudar o público, mudar os ares, mudar a clínica, mudar as pessoas, faz muita diferença. Falei pra ela, então pega segunda, quarta e sexta, ou segunda, terça e quinta, faz uns atendimentos, ou uma clínica atende sábado, para mesclar com o concurso público. E vale de uma experiência, porque às vezes ela gosta, às vezes ela se identifica. Eu, particularmente, eu não me identifico tanto com a abordagem da integração sensorial. Eu gosto de atender as crianças, atendo, porque eu sou credenciada num convênio, mas pra mim faz toda a diferença essa dinâmica. Porque eu sou da área hospitalar, eu gosto do vucu-vucu, eu gosto da loucura de tô atendendo um bebê, aí chega um idoso, aí chega uma criança, aí chega um adulto, aí chega um adulto com autismo, sabe? Eu gosto disso, me deixa muito feliz e realizada por ter essa rotina mais dinâmica mesmo, de não ficar só 40 horas semanais atendendo o mesmo público, mesmo, sabe? Não curto não. Então eu indiquei pra ela a LPI, a opção da clínica em alguns horários na semana, para tentar mesclar. E aí já foi abrindo o leque de possibilidades. Outra opção, home care. Por quê? É atendimento domiciliar, mas você não tem que cobrar da família, você não tem que administrar mais coisas além do atendimento, além da intervenção, avaliação, recurso, uma série de coisas. Então, ter o home care, que você pega uma confiança, que te pague certinho, vale a pena. E você pode, eu não quero criança, eu não quero adulto, eu não quero idoso, eu quero esse público. Facilita se credenciar, né, e entrar em contato com empresas de home care. Essa é uma outra possibilidade, dá para mesclar bem nos horários da agenda. E, além de tudo isso, começou numa clínica, começou na LPI, começou no home care, supervisão. Vale muito a pena fazer supervisão para você tirar dúvidas, para você ter um suporte. E eu já dei exemplo aqui. Imagina que você é uma garrafa. Do lado de dentro você não vê o rótulo. Ter alguém que te veja do lado de fora para dentro, ele consegue ler o rótulo, ver o que tá faltando, ver o que pode aprimorar ou validar o que tá dando certo. Então, inclusive eu dou supervisão também. Eu ajudo tanto na parte do próprio atendimento, da própria dúvida ali com o paciente, como também com a organização da rotina, organização dos relatórios, raciocínio profissional, ajuda muito ter um suporte, ter com quem trocar, ter a quem recorrer, porque a gente quando se forma se sente muito perdido, então por que não? Começou num lugar, num trabalho, seja qual hora que for, procura um profissional de referência que te agregue, que explique de forma prática, que te dê esse suporte. Além dessas possibilidades, a gente conversando nesse café online, ela me trouxe, e olha, eu decidi fazer a minha monografia, o meu TCC da faculdade, transformar em um artigo, e olha que eu tô gostando bastante. Falei, mulher, se você já gosta disso, se você já se identificou, por que não fazer um mestrado? Aí ela, eu pensei que não podia. Eu falei, claro que pode. Não necessariamente você tem que ter uma prática profissional para ir para o mestrado. O importante é que você tenha se formado, mas você também não precisa necessariamente de uma pós-graduação para começar um mestrado. Então, é uma possibilidade se ela se identificou, se ela gostou. Aí pensa, já abriu muito o leque de possibilidades de uma recém-formada. E aí ela vai tentar ver, porque agora chegando no final do ano, vai abrindo possibilidades de concurso público, vai abrindo possibilidades inclusive de residência. Não foi o caso dela de eu direcionar, mas é uma possibilidade ter uma residência, mas no caso dela que é concursada, não vale a pena trocar o salário, trocar a carga horária pela residência. Também vale clínicas com horário bem reduzido, uma LPI, que é da área da geronto, inclusive ela começou a pós-graduação na área da gerontologia, que eu sou uma das professoras do corpo docente, que é Terapia Ocupacional e Envelhecimento Humano da Faculdade Sudamérica, se você se interessar, dá uma procurada lá no Instagram também,
pós-Reab TO, Faculdade Sudamérica, aí você dá uma pesquisada, senão você me chama lá no kimberlypoliceno.to no Instagram, eu te direciono também. E então, assim, eu já fui dando umas estratégias. E monta seu currículo. Monta um currículo com a sua experiência, com a sua bagagem para a área do idoso, com a pós-graduação, com cursos que você foi fazendo. Porque começar no emprego sem curso nenhum, sem a experiência dos estágios, te dificulta conseguir um emprego. Então, além de ver o campo de atuação, carga horária, possibilidade de intervenção ou até um mestrado, não esqueça do seu currículo. Então, eu até orientei ela. Você pode fazer um currículo para a área da infância, com cursos ali, estágios que você montou, e até mesmo um curso para a área do idoso, para você focar mais nos cursos, focar a pós-graduação, para realmente ficar mais direcionado. Só o fato da gente conversar nesse café online, ela falou, caramba, já abriu minha mente assim, muito, porque eu não tava nem imaginando tudo isso de possibilidade, e sem falar que eu tava achando que era um problema eu estar ainda no concurso. Eu falei, cara, isso é que nem eu falei agora pra vocês, é um superpoder, porque você pode escolher as possibilidades sem pressa, sem ansiedade e, ainda por cima, experimentando numa carga horária pequena. Isso é muito vantajoso. E a gente tem medo, né? De começar coisas novas, a gente tem medo de se arriscar. Tudo que é novo nos assusta, nos dá insegurança. E eu falo isso por experiência própria. Eu tenho 8 anos de formada, mas quando eu mudei de cidade, comecei do zero, ou quando eu começo no emprego novo, vem a insegurança. Isso é super natural. Inclusive, para vocês que me acompanham aqui, sabem que eu também levo muito em consideração essa questão da espiritualidade. Eu falei para ela, vai pesquisando, vai vendo, vê o que Deus coloca no seu coração. Não faça os impulsos, sabe? Então, pesquisa LPI, pesquisa a clínica, pede para acompanhar atendimento, pesquisa sobre o mestrado, vê o que aquece o coração, sabe? Porque eu tenho certeza que você escolheu a terapia ocupacional porque algo aqueceu o seu coração de uma forma diferente. Então, busca esse direcionamento. E para gravar esse episódio hoje, eu eu sempre abro a Bíblia, oro para Deus, para ele me direcionar do que eu posso trazer e que seja também significativo para vocês aqui. E olha só como Deus não erra. Caiu em Josué, capítulo 1. E aí, na minha Bíblia, é uma Bíblia de comentários, que é da Joyce Meyer, e tem um quadro que tá escrito, deixe o passado para trás. E aí eu vou ler algumas partes aqui para vocês. Aqui nessa parte da Bíblia de Josué, é exatamente o momento que Moisés, que a gente conhece muito, né? Que fez lá os milagres, que tirou o povo do Egito para levar para a Terra Prometida. Então é muito conhecida a história, né? E aí, nesse momento, Moisés morreu e Josué precisava ocupar o lugar dele. Pensa em responsabilidade de você ocupar o lugar e levar uma multidão de pessoas para o lugar prometido de um cara que foi muito usado por Deus. Pensa em segurança. E a gente se sente assim quando a gente se sente recém-formado, para começar algo novo, uma nova área, uma nova empresa, uma nova clínica, novos pacientes. A gente se sente assim. E para você entender que a Bíblia é muito maravilhosa, ela inspira, ela ensina, ela direciona em todos os momentos e fases da nossa vida. Então, abrindo a Bíblia, caiu aqui em Josué 1, e aí ele fala, é realmente bom quando não nos sentimos prontos. A gente pensa, é tão ruim, eu tô insegura, eu tô com medo, não tô pronta. Aí a gente acha que é algo ruim. Mas olha o que ele fala, é bom quando a gente não se sente pronto. Porque, então, é mais provável que dependamos totalmente de Deus. Se nos sentirmos autossuficientes, Deus não pode nos usar. E eu afirmo pra você, é lindo quando Deus nos usa. Então, coloca Deus na frente, tá tudo bem não se sentir pronta. Você não vai se sentir pronta, mesmo depois de 8 anos de formada, vai vir insegurança, vai vir dúvida. Isso é ótimo, porque a gente pode pedir a direção de Deus. E aí, ela complementa, as coisas novas sempre parecem assustadoras, mas logo passarão a ser velhas. E Deus terá outra coisa nova no horizonte para as nossas vidas. Precisamos nos acostumar a viver coisas novas. Quanto mais fizermos isso, mais percebemos que não precisamos nos sentir confortáveis antes de obedecer. A gente pode obedecer mesmo na insegurança. Creio que quando Deus lembrou a Josué que Moisés estava morto, ele estava encorajando-o a deixar o passado para trás e seguir em frente. Eu encorajo você a fazer o mesmo. Lembre-se das coisas boas do seu passado, mas não fique preso a elas. Não tenha medo de deixar e se afastar das coisas que já passaram para Deus. Ele tem coisas maravilhosas esperando por você. E olha que lindo, eu abri essa passagem antes de começar o episódio. E logo lembrei dessa
desse café online que eu fiz hoje e linkou muito bem, porque ela estava no momento de passar por coisas novas, de estar ali no processo do concurso público. Então pensa, é muita coisa, é a ansiedade do processo novo, a gente não pensa em como que a gente pode fazer, e Deus fala, deixa o passado para trás, seja aberto a novas possibilidades, não fique autossuficiente achando que você tá pronto, porque ainda Deus não pode te direcionar, Deus não pode te usar. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho tantos casos diferentes que eu nunca tive contato antes, que literalmente Deus me ajuda e me lidera em coisas que eu nunca vi em curso nenhum, em livro nenhum, em situação nenhuma, porque Ele direciona, Ele me lidera para que eu possa ser mais eficiente nos meus atendimentos. Eu posso até abrir um outro episódio falando melhor sobre isso, como é ser liderada pelo Espírito Santo dentro dos atendimentos, dentro do trabalho. Não deixo Deus em casa ou Deus dentro do carro e vou trabalhar. Eu levo ele junto comigo. E nada melhor do que o fabricante, que criou todas as pessoas, sabe no íntimo que aquele paciente, aquela família está passando e precisa. E às vezes um olhar, um acolhimento. Você não precisa nem falar de Deus diretamente, mas o seu olhar, o seu comportamento, o seu amor, a sua entrega cura aquela pessoa. Então não deixe de pedir a guia de Deus, não deixe de enfrentar coisas novas. Se você é recém-formado, está se sentindo inseguro, não sabe o que fazer, eu já trouxe aqui várias possibilidades que você pode pensar. Então, retomando, ILPI, se você gosta do idoso, em pouco horário na semana, home care para ter uma empresa que te pague, você tem experiência com os pacientes, clínicas de autismo e de atendimento infantil que tem muitas vagas, mas não fazendo uma carga horária de 40 horas semanais num único lugar, mas sim mesclando em mais de um lugar. Concurso público, residência, mestrado, tudo isso dá para você ir experimentando, começar uma pós-graduação, para você ir ampliando os horizontes e não ficar presa num padrão ou numa carreira que é como se fosse o padrão e todo mundo tem que seguir. Não precisa. Você pode fazer o seu caminho, mas na dúvida, busque a direção. Busque a palavra de Deus, o que Deus tem para você, que aí você não erra e tem suporte por todo o caminho. Até o próximo Teó Fora da Caixa Podcast.